Então, em inglês no Enem, para a gente falar sobre ele, primeira coisa que eu recomendo para os meus alunos de terceira série do ensino médio é que a gente precisa acessar essa coisa linda e maravilhosa chamada edital que a gente tem disponível no site do governo federal. E por que é importante acessar o edital? Porque é no edital que a gente encontra todas as informações possíveis que você queira saber sobre o Enem. É um texto extenso, então eu sempre digo para eles logo lá no início do ano, né, que eles procurem a ler um tópico por dia, né, já que ele é separado aí em tópicos é, com números 1.1, 1.1.1, 1.1.2. Então, se a gente tem esse tempo, né, vamos entender que a gente está começando a se preparar desde o início do ano, a gente tem esse tempo para ler esse edital. Aqui tem vários editais em 2024, por quê? Porque tem Enem Libras, tem outras coisas lá, mas você vai procurar o oficial e lê-lo, algumas portarias, etc. Mas você vai procurar o edital normal, né? Algumas justificativas, algumas coisas que precisam ter retificação aí, mas você vai ler o edital e isso vai te ajudar bastante. É claro que além do edital, você vai assistir esse vídeo que já vai lhe ajudar muito, porque vai ter as principais informações. Só que no meu vídeo, no nosso vídeo, eu vou falar sobre o Enem, eu vou falar sobre a língua inglesa, né? Então, você que tem dúvidas de outras, é, em outras áreas, você vem aqui, né? A partir aí de 2009 você tem todos os editais, inclusive clicando aqui nos outros, você consegue ter acesso também às provas anteriores. Esse é o ponto 1, ler o edital, para você ficar por dentro de todas as áreas, além do inglês. O inglês eu já vou mastigar aqui para você. Bem, vamos começar falando do dia da prova. No dia da prova, que é o primeiro dia, recentemente o Enem vem sendo aplicado em 2 domingos consecutivos, né, sequenciais. Antes isso acontecia no sábado e domingo seguidos, né, em um único fim de semana. Isso modificou, ajuda, né, bastante os alunos, porque é uma prova cansativa e você tem uma semana ali para descansar e revisar é, os tópicos das outras áreas, né? Então, inglês vai estar no primeiro domingo, junto com dentro, né, da nossa área, que é linguagens, códigos e suas tecnologias. Além dessas questões de linguagens e ciências humanas e suas tecnologias, que totalizam 90 questões ao todo, essas duas áreas, nós temos a redação, né? Não é minha propriedade, obviamente, mas quando a gente fala de Enem, a gente tem que pensar como um todo, em todas as áreas. Não adianta você, não tem, não dá, não se pode zerar nenhuma área, porque senão você é desclassificado, certo? Bom, a prova, né, tem aí mais ou menos o total de 5 horas e 30 minutos de aplicação no primeiro dia. Esses 30 minutos que passam é justamente no dia que você tem a redação, entendendo aí, então, que você consegue fazer essa redação em 30 minutos. E é uma coisa que você também tem que se programar. Como eu já falei, não é minha área, mas se você se dá mal em um detalhe, seja na redação, seja em outra área, vai complicar para você. Então, você tem que pensar no Enem como um todo, como eu já falei. Voltando para o inglês, nós vamos ter 5 questões interpretativas. Essa parte de ser interpretativo não é novidade para ninguém, porque o Enem, quando a gente pensa em Enem, eu creio que automaticamente já vinha na nossa mente que vai ser questões interpretativas. Inclusive, na língua inglesa, a gente passa muito por questionamentos dos alunos, dizendo que na sala de aula a gente só estuda gramática, enquanto que
o Enem só cobra interpretação textual. Mas isso assim não é lá 100% verídico, né? A gente também trabalha questões interpretativas e todo o resto do contexto, pelo menos na minha realidade, né? Na educação básica não dá para trabalhar todas as habilidades que o inglês necessita, como speaking, writing, etc. Mas o Enem também não cobra essas habilidades, né? E a gente está falando de Enem aqui. Isso seria papo para outro tema, né? Outro vídeo. Então, são questões interpretativas, são geralmente respondidas várias questões, né? Desde quando se pisa lá o pezinho no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, de lá em diante. Às vezes, alguns sistemas de ensino já começam desde o nono ano a focar, né? A colocar esse novo olhar sobre as questões interpretativas. Bom, o que é que o Enem vai querer dessas questões interpretativas? Obviamente, concentração e foco. Nós precisamos estar concentrados e focar ali na nossa prova, estar organizados, tentar estar calmos, né? É claro que a gente tem aquela certa ansiedade, algumas pessoas têm esse fator emocional muito complicado, mas é algo que também precisa ser trabalhado durante o ano, porque o fator emocional muitas e muitas vezes acaba fazendo às vezes com que o aluno nota 1000 Enem não tire o seu 1000 ou uma nota muito boa por um fator chamado emocional, né, que complica muito, pega muito a gente, ser humano, em alguns casos. Então, tem que trabalhar algumas coisas, também seria temas para outro vídeo ou até outro profissional, né, nessa área, mas precisa trabalhar esse ponto também para que no dia você possa estar concentrado e focado ali na sua prova, tendo a certeza que você fez o seu melhor, fez o que você podia fazer durante o ano e ali vai estar o resultado disso. Bom, ele também vai querer, né, que a gente tenha um conhecimento vocabular, né? A gente precisa de uma base ali de vocabulário, porque o vocabulário nos ajuda a entender o texto, né? Não que não vá ter palavras ou vocabulários que a gente não conheça. Claro que sempre vai ter. Mas a partir da maioria que eu conheço, eu vou conseguir interpretar ali no meu texto. E essa questão vocabular também é algo muito individual. O aluno precisa se autoavaliar desde o início, assim. Eu vou falar desde o início do terceiro ano, porque a maioria dos alunos só cai nessa ficha de que vou estudar para o Enem no terceiro ano. Mas eu sempre falo também para os meus alunos que o Enem começa a partir do primeiro ano do ensino médio, né? Começa ali a sua revisão é, durante o ano, os 3 anos, né? Porque tem assuntos que a gente revisa no primeiro ano que a gente não vai revisar no terceiro. Tem assuntos que a gente revisa no segundo médio que a gente não vai revisar no terceiro, né? É realmente uma escalinha ali. Então, precisa se autoanalisar e perceber, poxa, eu não conheço alguns dias da semana. É algo básico, mas eu não conheço. Eu não conheço alguns meios de transportes. Eu não conheço, enfim, vou analisar alguns grupos aí e vou estudar, porque todo vocabulário é válido sim. Não existe essa coisa de que um vocabulário é mais simples, então é mais fútil, é inútil. Não. A gente está falando de uma língua e quanto mais vocabulário a gente tiver, mais vantajoso para a gente. E também nunca você vai ter tanto vocabulário que nunca vai precisar estudar mais. A gente sempre pode aprender algo novo, a gente sempre vai aprender algo novo, porque a gente está falando de uma língua, né? Uma língua estrangeira, uma língua que é viva. A gente está aprendendo o tempo todo algo novo na nossa língua materna, que é o português. Isso não vai ser diferente no inglês. Bom, ele também vai querer, né, nos exigir uma visão prévia de mundo. Por quê? Porque os textos vão tratar de gêneros distintos, né? Pode ter uma charge, pode ter um poema, uma música, enfim. E alguns temas que vão ser abordados dentro desses gêneros são justamente questões de mundo, né? Ele vai trazer alguma crítica, um fator social, qualquer coisa desse tipo, né? Por exemplo, já teve questão falando de
haver chuveiros para pessoas, moradores de rua. Isso é um fator social, né? É uma questão da sociedade, né? Os moradores de rua não têm um lugar para tomar banho. Então, isso é uma visão de mundo, né? Eu conheço um pouco sobre isso. Não é para você ser especialista naquele tópico, mas você prestar atenção no que está acontecendo no mundo naquele ano, o que aconteceu durante aquele ano, né? Quais os pontos assim mais relevantes que provavelmente vai estar ali envolvido. Um texto, uma charge falando sobre a questão do lixo, excesso de lixo, descarte de lixo. É um fator, né, da sociedade, do ambiente que a gente está ali envolvido. O que é que o Enem vai querer testar de você? Sua capacidade de raciocínio em língua inglesa, porque, como eu falei, obviamente vai ter um vocabulário ou outro, alguma questão ali no seu texto que você pode não ter compreendido 100%, mas dentro do contexto que você conseguiu entender, você vai pegar essa linha de raciocínio e interpretar o que é que a sua questão quer e chegar no seu gabarito. Sua capacidade de ler e interpretar textos em língua inglesa, obviamente, né? Você precisa ler e interpretar. Ler não precisa ser, obviamente, em voz alta, né? Eu costumo dizer, né, que para a gente ler um texto, a gente precisa saber a palavra, da palavra vai para a frase, da frase vira um parágrafo, de parágrafo vira texto e assim vai. Parece, quando a gente pensa em textos, a gente pensa logo em coisa grande, mas é um trabalho meio que de formiguinha, né? Começa do pequeno e vai aumentando a coisa. Seu conhecimento geral, que você sabe sobre o que acontece no Brasil e no mundo, como eu já falei, né? Uma questão de relevância tanto social, quanto política, quanto econômica e cultural, com alguns tópicos que eu já citei, né? Uma dica que eu sempre dou quando você estiver lá na sua prova é que você precisa começar a ler pelo enunciado, porque o enunciado vai estar em português. As 5 alternativas de AE também estão em português. A única coisa que está em inglês é o seu texto, porque a gente está falando de uma prova que é nível ensino médio, né? Não tem questões ali que vão além do que o Enem realmente define, né? Padroniza. Então, você começando a ler pelo enunciado, como está na sua língua materna, você não vai ter dúvidas sobre o que a questão quer, né? Então, pôs na cabeça o que é que a sua questão quer, você vai para o seu texto. E aí existem 2 técnicas para o texto, mas eu falo depois. Como eu já falei, né, as questões seguem a estrutura introdução, enunciado e 5 alternativas. A introdução seria o texto. O que é que mais cai no Enem, né? Countables and uncountables, o uso do much, do many, how much, how many, os quantifers, tempos verbais, né, que aluno ama, simple past, past continuous, present perfect, e por aí vai. Passive voice, que é a voz passiva, que não deixa de ter os tempos verbais lá dentro, né? Pronomes, várias categorias deles já indefinidos, reflexivos, demonstrativos, pessoais. Link no Words, eu coloquei até um link aqui de um site que a gente encontra vários, uma listinha bem legal, com alguns link no Words, que são palavras que conectam o texto, né? Leitura e interpretação de texto e alguns gêneros textuais diversos, né? Você conhecer aí o que é uma música, o que é um cartoon, o que é um poema, o que é um e-mail, o que é um anúncio. Se bem que no Enem, uma característica que tem em língua inglesa, geralmente ele já dizer qual gênero textual que o seu texto é. Isso também já ajuda porque você não fica com dúvidas. Então, mas você acostumar, né, a ler algumas coisas nos gêneros assim vai facilitar, porque assim que você bater o olho ali no seu texto, você já consegue reconhecer que gênero textual é.
e isso faz você ganhar tempo. Verbos, frasais, e é basicamente isso. É claro que eu preciso revisar, fazer, praticar, né, bastante questões nesse nível Enem. Então, supondo que a primeira vez que você vai fazer Enem, né, seja esse ano ou seja quando você assistir a esse vídeo, você tem vários Enems para trás, né, de provas para você testar. Em inglês são 5 questões, são menos, mas não deixa de corresponder aí mais ou menos 11% da sua prova. Você gabaritar isso aí já lhe dá muita coisa. Então, praticar bastante, tanto as provas anteriores quanto outras questões, né? Em outros sites, simulados e por aí vai. Isso facilita demais, porque toda a teoria que a gente traz de bagagem é efetivada quando a gente vai para a prática. Então, responder muita questão para ficar mais fácil para você. Espero que esse vídeo lhe ajude e até o próximo vídeo.